O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura profética fala da vinda do Messias. Os surdos ouvirão, os olhos dos cegos verão no meio das trevas e sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas, né? Muito bem. Aqui é uma leitura profética de um Messias que vem nos libertar da opressão do mal físico, mas também um mal moral. Nós temos cada vez mais visto no mundo atrocidades como nunca se houve na história. Não sei se vocês estão acompanhando as mortes dos cristãos no Sudão, Nigéria, Congo, Moçambique, Nigéria, mais ainda Sudão. São atrocidades. E por que a imprensa não mostra? Tantas atrocidades sendo feitas no Brasil, tomadas de terra, desapropriação de famílias que estão produzindo, em nome de uma ecologia falsa. Por que ninguém faz nada? Porque existe alguém por trás de tudo que está sendo orquestrado no mundo, chamado Lúcifer, Satanás. É bíblico que vai ter a grande apostasia, ou seja, uma falta de fé dentro da igreja e fora. Cada vez mais a religiosidade se torna superficial. Não é interessante, não acontece na sociedade ficar sem religião. A moda agora é uma religião que se adapta ao seu gosto de supermercado. Eu quero uma religião que não toque no meu DIU, no meu contraceptivo. Eu quero uma religião que eu possa participar de qualquer instituição. O padre não quer, o outro me abraça. Ninguém quer a verdade e se adaptar a ela, né? Cada um quer uma religião light. E Satanás sabe disso. Tanto é que no projeto de Satanás para o fim dos tempos, não está não ter religião. Está em ter a religião dele. E é muito simples você entender qual é a religião dele. Primeiro, nessa religião, você fica rico. Quem que é de missa diária aí? Vocês estão ricos? Hã?
Então eu estou fraco. É para todo mundo ficar riquinho. Então quer dizer que pode ser que aqui não seja a religião dele. A teologia da prosperidade. O que mais que um cristão tem que fazer? Lutar contra as suas paixões. Os desejos do corpo que te fazem o quê? Viciar. Por exemplo, no sexo. Você escolhe fazer sexo quando quer, com quem quer, em busca do prazer. Não é isso? Se o padre fala que é pecado o sexo, que não é dentro do matrimônio para gerar vida, de uma outra forma, é discurso de ódio. Então, qual que é, além do dinheiro, o outro sinal da religião do anticristo? Siga as suas paixões. Confunde a liberdade com fazer o que quer. Se eu coloco um copo de veneno e digo, não beba, é veneno. A pessoa hoje diz, quem é você para dizer o que eu devo fazer ou não? Eu bebo sim. Bebe. O que vai acontecer? Ou vai para o hospital, ficar internado na UTI, ou vai morrer já. Certo? Ou seja, o seu querer não muda as coisas, porque nós somos criaturas. Nós temos que nos adaptar àquilo que o Criador nos passou, que se chama Manual de Instrução. O Manual de Instrução do Criador foi dado à sua igreja há 2000 anos, que são a doutrina, catecismo, Bíblia, os mandamentos. É ali que você sabe, é quem te criou que sabe o que é melhor para você. Então o anticristo sabe, Satanás, também usar as pessoas. Amanhã, no retiro, eu vou falar mais profundamente. Mas eu vou falar de uma ação de Satanás que quase ninguém fala. Até tive dificuldade de achar o nome em português, que em italiano é soggezione, mas em português acho que é subjugação. Que é o seguinte, essas opressões que acontecem, tirando as ações extraordinárias do demônio que a gente está acostumado, vexação, obsessão, essa subjugação, o que é? O santo usa da sua inteligência, sua vontade, para se entregar a Deus, para que Deus conduza suas faculdades espirituais. Ou seja, o santo, ele vai renunciando a si mesmo, a tal ponto que tudo que ele pensa e que ele quer é o que Deus quer. Não é isso? Isso é o santo. Ele se prostra diante do Senhor. A subjugação demoníaca é o contrário. São as pessoas más que querem entregar suas faculdades ao demônio. Então, tudo que a pessoa pensa e faz é de Satanás. Só que não é possessão, porque a possessão é contra. É algo que a pessoa quer. Por isso que não tem rito para subjugação. Enquanto a pessoa não quiser mais servir a Satanás, não tem o que fazer. Ela tem que se converter. Então, essas pessoas que se entregam a Satanás são instrumentos para o fim dos tempos, para a destruição, no final dos tempos, de tudo, passando pela apostasia, infiltração na igreja. Muitas pessoas na igreja são infiltradas, instrumento de Satanás, para ensinar coisas contrárias à doutrina, confundir o povo, deixar relaxado, usar os sacramentos para, ao invés de educar na fé, liberar as coisas. Eu já atendi muita gente que diz, o padre tal, em tal lugar do Brasil, liberou que eu usasse contraceptivo.
ou então segunda união de comungar, e assim por diante. Segunda união, a gente sabe que tem um caso à parte, que deve ser feito, né, tratado com carinho, porque às vezes a pessoa converte depois que já está casada, está lá no meio daquela situação, mas ela pode fazer comunhão espiritual, não comungar até resolver o processo canônico, tudo bem? Mas eu não posso usar a minha autoridade, que não é minha, que é da igreja, para confundir o povo. Então, Satanás age dentro da igreja, Satanás age na política. Muita gente fala assim, padre, você fala muito de política. Ou, não, nem falo tanto, mas falo nas redes sociais. Eu falo, ué, o dia que esse povo parar de querer aprovar aborto, que é quase todo dia, até 9 meses agora, o dia que esse povo parar de colocar linguagem neutra, ideologia de gênero na escola, o dia que esse povo parar de querer impedir a liberdade de expressão nas redes, o dia que esse povo parar de lutar para destruir o matrimônio e a família, o dia que esse povo parar de misturar o indiferentismo religioso, como se qualquer religião fosse qualquer coisa, eu estaria tranquilo. Mas é claro que também Satanás usam esse pessoal para ir destruindo o que é da própria igreja, virando uma pressão externa e interna contra a verdade de Deus. Além disso, eles usam a mídia, os bilionários. Uma das coisas que é o metamilionário, bi não, muito mais que bi. Uma das coisas que a riqueza faz é te iludir que você é alguma coisa. E começa a achar que você é importantíssimo para o mundo. Quase que o mundo gira em torno de você. Então Satanás seduz com essa ilusão e usa pessoas para dizer, vocês vão salvar o mundo. O anticristo, ele é um salvador, um falso salvador. E começa a induzir esses metamilionários a investir em fundações, ONU e tudo mais, para perseguir tudo que é cristão, destruir a família, a população, e usar massas de manobra, para que no final dos tempos, essa questão contra o agro, desapropriação de terras, não é pensando em ecologia, porque quem quer matar criança no ventre está preocupado com ecologia. Essas coisas são para quê? Para tomar a comida da nossa mão e a bebida. E tem muita gente dentro da própria igreja sendo usado de massa de manobra. E colocando a defesa das minorias como se fosse uma pauta boa. Por exemplo, da homossexualidade, da LGBT, né? Bem, eles não querem o bem da pessoa LGBT, porque quando eles estão doentes, quando eles estão depressivos, essas bandeiras não ajudam. Quem ajuda é a igreja. Eles só querem usar de massa de manobra. E eles apoiam líderes que matam homossexuais. Na Irã e tantos outros. Vocês estão vendo que existe um projeto macabro em que vai tomar a comida da nossa mão e a água para depois ver quem é capaz de renunciar aos seus valores e aceitar a salvação do anticristo? Ou não? Agora, quem vai ver isso? Quem reza? Quem vai, né? Porque tem muita gente empenhada nessas coisas dentro da própria igreja. Eu já recebi uma revista dizendo, ataque ao agro. Né? Vocês acham que o que destrói a natureza é quem planta? Não, mas é porque destrói as nascentes. É verdade. Destrói aquelas árvores, mas vocês acham que essas nascentezinhas são mais destruídas, são mais deletérias do que várias indústrias de carvão no China, na Europa, toda a destruição de matas que eles fizeram? Como dizia Enéas, se eles quisessem mata, eles reflorestavam a deles, não é? Por que o culpado é sempre nós? Claro, e outra coisa, se esses metamilionários investissem
bilhões de dólares que eles investem para destruir o agro, se eles investissem para o produtor preservar, fosse lá cercar as matas ciliares, as APPs, né? Se eles fossem usar o dinheiro dele, não, vamos ajudar vocês aqui a ter maquinário tranquilo, estava resolvido. O Brasil é o que mais preserva no mundo, disparado. Imagina se tivesse bilhões de dólares investidos para preservar mais. Mas não é isso. Os índios estão passando fome. Bem, a gente vai alertando, cada vez mais, para que vocês entendam que existe um projeto macabro. E por isso que o Messias é esse que vem libertar da opressão desse tanto de gente que está subjugando outras pessoas. E aí entra o Evangelho. Então Jesus, vós acreditais que eu posso fazer isso? O que vocês querem, né? Tem piedade de nós. Eles responderam, sim, Senhor, você pode nos fazer ver, os cegos ver, né? Tem piedade de nós, filho de Davi. Então Jesus, vós acreditais que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Nós temos que pedir para Jesus abrir nossos olhos. Abrir nossos olhos, ver o que está acontecendo, para você não ser também massa de manobra que eles usam e depois descartam. Isso acontece muito, né? Depois que eles têm o poder, descartam. Nós estamos vivendo momentos difíceis, muito difíceis, assustadores. Mas nós temos que, pelo menos, entender o que está acontecendo, para que nós possamos lutar contra esse mal. Como que a gente luta? Com humildade, com oração, rezando, vindo à missa mesmo com dor de cabeça, até com diarreia. Eu não vou destacar uma, mas você senta aqui no banco disfarçadamente, aqui na frente, ó, e oferece toda a fadiga, a dor de cabeça, a doença, você pode oferecer pela salvação do mundo, a fadiga do trabalho, a sua caridade, você ser caridoso, dizimista, e oferecer pela salvação do Brasil e do mundo. Nós vencemos Satanás quando nós somos humildes com a igreja, com os mandamentos, né? Com os mandamentos da igreja. É assim que a gente vence, quando a gente é honesto no trabalho, por amor a Deus, quando a gente faz por amor a Deus, quando a gente está com dor por amor a Deus, tudo oferecido para Deus, isso tem um poder extraordinário. A pessoa acamada, oferecer para... Hoje eu tinha de manhã uma senhora de andador, que veio à missa de manhã, ela pode oferecer aquilo para Deus, e tudo isso sobe como incenso ao céu, e requer a justiça de Deus, que São Miguel venha e combata esse Satanás que quer dominar o mundo, que quer nos reprimir, que quer nos oprimir e reprimir. E também, não se esqueçam da inimizade entre a mulher e a serpente. Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, ela pisará na sua cabeça. Você morderá o seu calcanhar, né? A morte do filho, mas ela sempre vence. Então, por favor, não vivam como zumbis daqui para frente. Observem tudo que está acontecendo. Nós temos aqui muitos que estão plantando. Agora, planta para quê, gente? Por que eles plantam? Para quê? Para nós comer. Nós estamos atacando quem produz para a gente alimentar. Nós estamos sendo manipulados para atacar aquilo que nos alimenta. Por quê? Porque um dia o alimento vai estar na mão do anticristo. E você que não rezar a cartilha, não come, não bebe, assim como não compra e não vende, não é isso? Apocalipse 13. Você não tem como comprar e vender. Por isso que o dinheiro será digitalizado totalmente. Basta apertar um botãozinho, Pablo cancelado. Você vai lá no aplicativo,
você está com problemas no governo. Não tem como acessar a sua conta. Mas eu estou feliz, porque padre não passa fome. Talvez eu não ganhe a pamonha inteira, mas uma rabeirinha de cada pamonha de vocês ainda me alimenta. Não é verdade? Então eu não estou nem preocupado em comer. Mas e quem tem muitos filhos, netos? Não é verdade? Então, que Deus nos ajude a rezar muito e a abrir os olhos. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, me faça ver, que eu veja, assim seja.